120 pãozinho da ceia, tá bom? Então, se vocês quiserem fazer, faz aí 1 xícara de farinha, tá? Não tem problema, eu acho, né? Na minha opinião, fazer com pão normal, tá? Pode ser qualquer pãozinho. Bom dia, pessoal. Eu tô fazendo o pãozinho da Santa Ceia, da Ceia do Senhor, tá? Eu gostaria de ensinar, porque é muito simples. É só 1 xícara de farinha, nem 1 xícara. 1 pitada de sal, um pouquinho de azeite, água para dar uma liga e só, tá? Deus falou para fazer o pão sem fermento. Na última noite que eles ficaram no Egito, né, que Deus ia libertar eles, Deus, além do cordeiro, né, que Deus pediu para matar, passar o sangue, Deus também pediu para fazer o pão sem fermento. Porque naquela época o povo já comia pão com fermento. E o pão com fermento é uma cultura egípcia, né? Os egípcios criaram essa técnica de fazer o pão com fermento para fazer o pão ficar mais fofinho, para o pão render mais, porque com fermento, isso aqui, 1 xícara de farinha, vai ficar um negócio assim, né? E sem fermento, ela fica pouquinho, né? Então o fermento ele enche a massa de ar, né? Então Deus, de uma forma simbólica, quis assim mostrar para o povo que ia ficar para trás essa cultura do Egito, tudo ia ficar para trás. Eles iriam viver, eles iriam ser libertados disso, né? Então tudo tem um significado. Deus, ele pediu várias coisas, né? O cordeiro, que era a representação de que Jesus ia fazer, né? Que seria o sacrifício do cordeiro. O sangue na porta representa a salvação, né? Todo mundo que passou o sangue na porta iria ser salvo, né? O anjo da morte não ia matar os primogênitos, né? E o pão sem fermento era pro povo. Larga de besteira, que bobagem. Pra você pode ser, né? Mas aí é opinião sua. Então é isso. Mas legal, fica aí na live, viu? Você vai ver aqui o que vai acontecer. Então o pão com fermento, né? Ele representava não é que não pode comer, gente, pode comer, a gente come pão com fermento, não é proibido, viu? Mas foi só uma forma de Deus mostrar para o povo, né, hebreu, que eles iriam deixar para trás essa vida do Egito, né? Então Deus pediu nessa ceia e ele falou que essa ceia ia ser uma coisa que ia ser para sempre. Vocês sempre iriam comemorar essa ceia, né? Jesus, ele fez a ceia, ele fez uma nova representação, partiu o pão, falou que o pão vai ser comam deste pão que é a minha carne e bebam deste vinho que será o meu sangue, né? Mas continuou, então desde o Antigo Testamento até o Novo, a ceia é algo que é para sempre, né? Pensa os porquê viver em outro país. Eu já morei no Japão já. Mas você pensa, por que vive em outro país? Eu sou brasileira. Os meus descendentes que vieram, né, na época da imigração, meu avô. E eu cresci com doutrina budista, espírita, porque a gente não teve evangelização na minha família, né? Não teve essa oportunidade. Até que hoje, glória a Deus, fui alcançada, né? Para a glória do Senhor. E todo olho um dia verá, todo joelho dobrará, né? Ao Senhor, tá? Então vamos lá. 1 xícara de farinha, vou colocar sal, tá?
Pra dar um gostinho, né? Ó, sei lá, aqui, vou de olho aqui, umas meia colherzinha de sal. Azeite, ó. Vai de olho também, mas se você quiser medir, vamos medir aqui. Ui. Vamos pôr 3 colheres de azeite. Tá? 3 colheres de azeite. Deixa eu pegar um pouquinho de água. Acho que meia xícara, não vai meia xícara de água não. Ó, no começo eu misturo com a colher, tá? Ó, no começo eu misturo com a colher, tá? Dou uma misturadinha assim. Aí, aqui eu coloquei meia xícara de água, mas a gente vai jogando aos pouquinhos, tá? Bem pouquinho, tá? Eu já lavei minha mão tá bem limpinha. A gente vai ter que amassar com as mãos, tá? Eu vou misturando primeiro com a colher. Tá dando pra ver aí? Tá? Mais um pouquinho aqui. E agora eu vou colocar as mãos, tá? A massa, ela desgruda da mão. O ponto dela é quando ela desgruda, ó. Fica uma massa tão gostosinha de mexer também. As crianças adoram também fazer isso aqui. Meu filho já várias vezes. Espera aí, deixa eu cancelar aqui. Desculpa aí, mas eu não posso aceitar as batalhas aqui não, viu? Vai misturando assim primeiro. Vamos pôr mais um pouquinho de água, bem pouquinho, tá? Vai pondo bem pouquinho. Se passar, ficar muito melequento, joga mais farinha, tá? Mostrando assim, ó. Aí vai pegando assim, ó. Ela desgruda da mão. Fica uma massinha parecendo aquelas massinhas de modelar. Fica. A consistência também fica parecendo aquelas massinhas. Bom dia aí, pessoal. Quem tá entrando aí, eu tô fazendo um pãozinho da Santa Ceia, tá? É legal fazer esse pãozinho, porque assim, outras coisas, né, que eu acho interessante. Olha só. Ó. Vamos ir amassando e vamos vendo como fica. Se tá muito grudento, põe um pouco de farinha, tá? O que é legal, né, nesse pão? Além da economia, né? O que tem aqui nesse pão? Somente a essência, só tem farinha. Não tem outras coisas aqui, fermento, não tem... É a essência, né? É Jesus. Está representando o que? Só a essência, não tem outras coisas, sabe, no meio. Vou pôr mais um pouquinho de farinha, que eu achei meio grudento, ó. Se sentir de Deus de fazer, você faz. Se você acha que não, não faz, tá? Tudo é Deus. Deus que fala com você, Deus que te direciona, tá? O amor de Deus, eu penso assim, ele é prático. Prático. É quando você pratica. E essa massinha, ó. Não tá, ó. Tá? Uma massa que não gruda na mão, tá? Porque você pôs azeite. Tá bem maleável assim. Ó, virou isso aqui. Isso aqui, tá? A gente vai abrir agora. Nossa, eu acho que vai dar... Deixa eu ver. Acho que vai dar 3, hein? Acho que vai dar 3 rodelas, viu? Ó, dividir em 3 bolinhas, né? Aí, a gente vai abrir, tá? A gente vai abrir. Deixa eu pegar aqui uma. A gente vai abrir. Eu aprendi esse pãozinho com uma pastora, tá? Ela que me ensinou, uma pastora me ensinou, tá? Que é a... Nossa, minha roupa tá... Gente, essa roupa aqui parece
Desculpa aí, gente, minha roupa. Que roupa é essa, hein? Essas roupas de ficar em casa, né? Nem pensei em pôr uma roupa melhor. Meu Deus. A gente enfarinha aqui um pouco, tá? Enfarinha só um pouquinho. Vamos abrir, tá? Quem me ensinou foi a Nelita. Nelita, minha pastora, tá? Só que ela é de outra igreja. Nem é da minha igreja. E ela me ensinou. Aí a gente, ó, eu tenho esse rolinho, mas pode ser com copo, tá? Pode ser com copo, ó, dá certo, ó. Eu faço com esse rolinho, porque eu tenho esse rolinho, faço com esse rolinho, ó. Deixa eu ver aqui, peraí. Vou ficar mais pra trás aqui, ó. Se estiver grudando, aí você vai jogando aqui, tá? Gente, isso aqui já vai pra frigideira, tá? Não é forno, não. Vai na frigideira e não gruda, tá? Ó. Isso aqui já vai pra frigideira. E antigamente, eu não pesquisei, mas eu acho que o pessoal comia era assim mesmo. Faz na hora, acho que... Porque o pessoal da época de Jesus não comia arroz, essas coisas, né? Faz um monte de comideira, não. Eu acho que eles, na hora da janta, na hora do almoço, pegava lá a farinha, pegava um pouco de azeite, um pouco de água, fazia do jeito que eu tô fazendo aqui na hora, e fazia na hora, eu ponhava lá no fogo deles, lá em cima da pedra mesmo, né? Naquela época acho que não tinha muita panela, não tinha panela, essas coisas não, fazia assim, ó, e já tacava lá no fogo e comia. E fica uma delícia, isso aqui fica uma delícia, tá? Eu já experimentei colocar um pouquinho de orégano pra comer em casa, assim, né? Fica uma delícia isso aqui. Todo mundo depois lá na minha igreja quer comer isso, o que sobrou, o pessoal quer comer tudo porque fica uma delícia isso aqui. Já pode ir pondo, eu vou pôr a frigideira lá pra dar uma esquentada. Não precisa untar a frigideira, nada. Pronto, virou. Aí, tá? Jogou aqui, já pode ir cortando aqui, ó. Tá? Peraí. Tá? Já corta os quadradinhos. Isso aqui ficou uma delícia, hein? Pra comer também, ó. Um snackzinho, fica tipo uma bolachinha. Desculpa aí, gente. O que eu tenho que... Ó, pronto. Tá? Cortei. Pois é. Aí separa. Só ir separando. Gente, eu vou fazendo e vou comendo, porque isso aqui é uma delícia, viu? Ó. Ele fica crocantezinho. Se não quer muito crocante, é só dourar de um lado, dourar do outro e já pode tirar. Tá? Eu tô fazendo agora pro culto, que é só à noite. Mas já vou deixar feito. Porque hoje eu tô meio ocupada, então eu já vou deixar feito. Tá? Eu deixo ele esfriando, depois eu ponho num pote e ele fica crocante. Eu já testei fazer um dia e deixar no dia seguinte, ele ainda tava crocante, viu? Dentro de um pote. Peraí, você pode desativar. Então, você fazer sua cama. Tá? Vamos fazer sua cama, última não. Não é pegou, né? Bom dia, pessoal. Bom dia quem tá entrando aí. Tá? Tô fazendo aqui o pãozinho da ceia, tá?
tiver bem douradinho, deixa eu experimentar aqui. Deixa ele ir dourando aqui. Aí, deixa eu ver onde que eu vou colocar. Pera aí. Tá, daqui só pra ter uma noção de quantos vai dar, tá? Ó. Ai, não resisto, gente. Eu tenho que comer isso aqui. Muito gostoso. 2, 4, 6, 8. Ai, tá quente. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Ah, dá 40 aqui, tranquilo. Sem contar ainda os pequenininhos aqui. 40 aqui já, ó. Uma bolinha dessa aqui, ó. Deu 40, tá? 40 quadradinhos. Nossa igreja tem quantas pessoas? Uma xícara, tá? Deu. De farinha, deu 3 bolinhas. E cada bolinha dá 40. Então, se fizer as 3, 120. 120 pãozinho da ceia. Tá bom? Então, se vocês quiserem fazer, faz aí. Uma xícara de farinha. Meia colherzinha pequenininha de sal. 3 colheres de azeite. Só. E água. Não foi nem meia xícara de água. Foi um dedo de água para dar o ponto, tá? Que é esse ponto aqui, ó. Parece uma massinha de modelar, tá? Eu fiz o pãozinho da ceia do Senhor, tá? Ó. Pode fazer até um dia antes. Eu já testei, deixar por um dia e ele ainda estava crocante. Pode fazer em casa para comer. Já experimentei colocar orégano para comer. Meu filho comeu tudo, tá? A primeira leva deu 40, esse aqui deu 30, tá? Ó. Aqui já tem 70 pãozinhos já, ó. Tá? Isso aqui já é mais do que o suficiente para minha igreja, tá? Ainda tem uma bolinha. Já preciso ir desligando, pessoal. Vou fazer só mais esse aqui. A última rodelinha aqui, ó. Tá? Faz uma bolinha. Tá? Bom dia, pessoal. Eu sei que o pessoal só fica assistindo sem entrar, viu? Eu não sabia disso, mas eu descobri, tá? O pessoal fica aí assistindo, quieto, mas não quer entrar na live, não. Não tem problema, tá? Assiste aí, tá? Ó, vai fazer, abre fazendo cachorro quente? Não, é pãozinho da ceia do Senhor, tá? Você vai na igreja? Você come o pão da ceia? Responde aí. Se você vai na igreja, não sei. Se você lá, como que é o pão? Fala aí, pessoal. Vocês que vão aí na igreja, como que é o pãozinho da igreja de vocês? Se é aquele comprado, se é pão de forma mesmo, se é aquele que já vem industrializado, assim, vem o copinho e já vem tudo pronto, vem um pedacinho desse aqui em cima, né? Já vem o copinho que você tira o lacre lá, como que é? Fala aí, pessoal. Qual é a receita? Eu não frequento muito a igreja, tá? Mas vai, viu? Na hora que Deus tocar no coração. Quanto mais fininho, vai ficar maior, ó. Você quer que rende? Faz bem fininho. Ó, esse aqui deu uma rodela grande, ó. Eu vou deixar gravado, depois vocês acessem meu canal e vejam lá, tá? Eu vou deixar
tá? Deixa eu ligar o fogão. Tá bom? Não, meu filho. Glória a Deus. Eu já sou casada, tá? Graças a Deus. E você vai conseguir também, tá? Uma moça de Deus pra você, tá? Em nome de Jesus. É só você buscar Deus, que Deus vai te dar. Coloque Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas, tá? Quem coloca Deus em primeiro lugar tem tudo. Aí, ó, vamos lá. Ok? Bem, olha lá, meu filhinho, ó, não aguenta, ele come, ó. A gente faz, não resiste. Isso aqui é uma delícia, meu Deus. Então é isso, pessoal. Deus abençoe, tá? Tchau, tchau.